FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. A polinização é tão importante que cerca de 90% das plantas com flores na biodiversidade em geral dependem de polinização. Cerca de 70% dos frutos e legumes que a gente come dependem de polinização. A polinização foi responsável por um valor econômico de 43 bilhões de reais no Brasil no ano de 2018. Aqui era uma fazenda de café e gado que a minha avó materna herdou e ela que tocou essa fazenda por um tempo. E o meu pai veio há uns 60 anos atrás, nunca tinha vivido em fazenda, mexido com a área rural. Ele, engenheiro, se apaixonou pelo agro e veio e fez a fazenda da minha avó crescer. Hoje, ainda mais com esse tanto de mudança climática que a gente está vivenciando, e o café está sentindo isso, com certeza, é uma área do agro que sente muito. Nós estamos precisando nos reinventar. A polinização nada mais é que o transporte dos grãos de pólen, que são os gametas masculinos de uma flor, para o sistema reprodutivo feminino da outra flor. E nesse processo, então, você tem a fusão ali dos dois gametas, masculino e feminino, e você tem a formação do fruto, que é, então, o produto, vamos dizer assim, final da polinização. Eu comecei a desenvolver uma pesquisa sobre justamente como as abelhas percebem as flores, né? Como elas enxergam as flores, como elas sentem o cheiro das flores, principalmente. E por que as abelhas vão até as flores, né? Elas estão em busca de alimento, como o néctar e o pólen. E elas usam os sinais florais, como a cor e a fragrância, para identificar essas fontes de alimento, e elas aprendem esses sinais. Esse processo de aprendizado e memória, então, é muito importante para o serviço ecossistêmico que é a polinização. O que a gente da Polintec resolveu fazer? Usar esse conhecimento sobre aprendizado e memória de abelhas. Através do treinamento dessas abelhas, a gente faz um processo que a gente chama de condicionamento olfativo, em que a gente ensina para a abelha o que é uma flor de uma cultura economicamente relevante. No caso da Polintec, a gente trabalha com café atualmente. Então, nada mais é que a gente ensinar a abelha o que é uma flor de café antes dela ir para o campo fazer essa polinização. Na primeira fase, então, do projeto PIP-FAPESP, o que a gente fez foi encontrar essa fragrância que mimetiza a fragrância floral do café. Então, a gente fez toda essa parte em laboratório, treinando as abelhas individualmente, para encontrar e validar um produto que seria o melhor modelo possível para ir para a próxima fase, que é a fase 2. Na fase 2, então, a gente vai continuar, obviamente, aprimorando esse produto em laboratório, mas também a gente vai, principalmente, levar essas abelhas treinadas para o campo, para o cafezal, e avaliar como fica a taxa de polinização, se as abelhas estão visitando mais as flores ou não, e como fica depois a taxa de frutificação, se aumenta ou não essa produtividade no cafezal e qual a qualidade desses grãos de café polinizados. A polinização com abelhas treinadas não é algo novo. Existem pesquisadores e empresas que fazem isso fora do Brasil com outros tipos de planta. O primeiro trabalho realizado com esse tipo de treinamento de polinização foi com o girassol. E o que eles conseguiram foi um aumento de até 50% na produtividade das sementes do girassol.
No caso da Polintec, o que a gente quer é aumentar pelo menos mais que 18% na produtividade de café, porque a gente já sabe que uma plantação que permite o acesso de abelhas tem um aumento aí de 18% na produtividade. Como é que será então que é com essas abelhas treinadas? O que a gente espera é ter um aumento ainda maior, já que essas abelhas foram guiadas para visitar apenas as flores de café. Esse processo pode ser utilizado em qualquer planta que dependa de abelhas para sua polinização e formação de frutos. Obviamente que a gente tem que desenvolver um produto por cultura de interesse, já que a fragrância floral muda de uma espécie para outra. Eu sempre tive medo de abelha, porque eu nasci muito alérgica e daí eu sempre eu crescia escutando as pessoas, você é alérgica, e até hoje eu não sei se eu sou alérgica ou não sou alérgica, porque de tanto medo eu nunca tomei uma ferroada de abelha. Eu resolvi começar com a polinização assistida porque eu descobri que tinha alguém que ia fazer essa parte que eu tinha medo por mim. A Agrobi se lançou no mercado como uma startup para serviços de polinização assistida e inteligente. Nosso propósito através desse aplicativo é conectar quem tem as flores para serem polinizadas com quem tem as abelhas para fazerem um serviço de polinização assistida. Então, a nossa função como negócio é conectar essas duas partes de forma assistida. Isso significa o quê? As abelhas não vão ser levadas lá pelos apicultores e serem largadas lá. Não, o nosso time vai fazer um plano de polinização para aquela propriedade, levando em consideração a cultura, onde ela está localizada, os seus entornos, o seu déficit de polinização. E aí, então, os apicultores mais próximos daquela região e que têm a qualidade das abelhas e o treinamento para fazer esse serviço, serão levados para lá para fazer o serviço de polinização assistida e inteligente Agrobi. Trabalhar esse paralelo inseto polinizador e café é uma coisa muito bacana, porque a gente consegue o quê? Fechar um ciclo de biodiversidade, né? Nós temos o mel, e assim, eu na minha vida, pena que existe pouco, eu nunca consumi um mel tão gostoso como o mel de café. Você tem o ganho de produtividade, o ganho de qualidade no sabor, no desenvolvimento sensorial do sabor, e inserir as abelhas no teu processo produtivo é muito bacana. A gente vai estar ajudando aí o meio ambiente, né? A biodiversidade. Os pilares da sustentabilidade que a Agrobi se pauta são a sustentabilidade social, econômica e ambiental. Nós promovemos o serviço de polinização com as abelhas, visando aumentar a quantidade de alimentos produzidos. Com isso, o produtor investe no serviço e ganha maior produtividade em retorno. Nós também promovemos a sustentabilidade para o apicultor, que leva as abelhas para fazer o serviço de polinização. Sem as abelhas, nós não vamos ter esse processo nas culturas agrícolas. E nós estamos ajudando esse apicultor a preencher um calendário anual, gerando renda extra para ele com o aluguel dessas colmeias. Atualmente, os apicultores basicamente vivem da produção de mel e de própolis. E algumas épocas do ano ele não tem atividade para aquelas abelhas, às vezes ele tem que custear uma alimentação para essas abelhas nos períodos que não tem florada disponível. Quando a gente paga um aluguel das colmeias para fazerem um serviço de polinização, a gente está aumentando a renda para esse apicultor, a gente está diversificando o seu portfólio de produtos e eliminando os seus custos. Quando a Agrobi promove aumento de produtividade, aumento de qualidade para o produtor rural, o produtor não vai estar utilizando defensivos de forma irracional naquela área, porque ele vai estar correndo o risco de matar as abelhas que trazem benefícios para ele. Muitas vezes a polinização como ferramenta de produção agrícola até mesmo é negligenciada. Nosso legado é justamente mostrar, valorizar a polinização e esses agentes polinizadores. E, de certa forma, trazer para a população como um todo a importância da polinização, né? Porque a polinização é importante para a produção de alimentos, mas ela é importante para o ecossistema como um todo. A biodiversidade depende da polinização. Na minha
prática diária, a ciência e a agricultura, elas estão interligadas. Não tem agricultura sem ciência. Então, assim, quando eu acordo de manhã, o Josimar, que está aqui do lado, que é o nosso braço direito e esquerdo aqui, ele já fala, vai chover ou não vai chover? É ciência. Quanto de calcário nós vamos ter que jogar naquela área que nós vamos renovar? Através do quê? De uma análise de solo. É ciência. A quantidade de água que nós estamos jogando aqui é ciência. Mas e se jogar mais do que pode, você vai abrir o botão antes. Então, tudo isso são estudos, gente. Não existe agricultura de qualidade, agricultura de ponta, agricultura sustentável, agricultura pensando em produção, uma agricultura de verdade, né? Sem a ciência. O produtor rural, cada cultura tem um perfil. E a gente precisa mostrar dados para que ele possa confiar e acreditar naquilo que você está falando. Imagina o produtor de café que trabalha com café há muitos anos. O café é passado de geração a geração. E culturalmente, ele nunca precisou de uma abelha lá para ter o fruto. Diferente de culturas como o melão e a maçã, por exemplo. Então, a FAPESP, através da concessão desse projeto, ela nos proporcionou a oportunidade de termos um grupo de pesquisadores no nosso time para que a gente conseguisse determinar todos os parâmetros, conseguisse apurar esses resultados e ter dados concretos e robustos para mostrar para esses produtores qual era o resultado da presença das abelhas lá. Eu consigo visualizar que eu tive uma melhor produtividade, mas eu não consegui quantificar quantos % é essa maior produtividade. Então, quem conseguiu isso não fui eu, não foi minha equipe, foi a ciência, que está dando respaldo em tudo que a gente está trabalhando.